Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. VGHF11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, esse é um fundo imobiliário do setor de recebíveis. Ele é um fundo imobiliário de papel. Na data que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado ali a R$ 9,24. Ele vem com yield aí nos últimos 12 meses de 13,74%. Ele está sendo negociado próximo ao seu PVP de 1,01, apesar de eu não concordar com isso aqui. E ele tem uma liquidez muito boa. Ele está negociando em média 2 milhões por dia, o que é uma liquidez muito alta, né? E ele vem mostrando uma boa recuperação. Nos últimos 12 meses, ele teve uma apreciação, uma valorização de 8,71%. No critério de cotação, esse gráfico aqui ele tem o abatimento dos dividendos. Eu prefiro olhar nesse outro site. Então a gente vê o seguinte, que esse fundo 9,24 na data que eu gravo o vídeo, ele teve mínima de 8,65 no último ano e máxima de 10,4 no último ano. Vamos marcar aqui para os últimos 5 anos. E o que a gente observa? Nos idos de 2021, em março de 2021, esse fundo vem ao mercado e começa a ser negociado ele na faixa de R$10. Ele fica durante um período ali sendo negociado abaixo do seu valor, a 9,60, 9,80, com alguns picos ali acima um pouco dos R$10. Ele tem como pico máximo lá em março, abril de 2022, sendo negociado ele na faixa de 10,50, com bastante ágio, né? Mas ele volta a ser negociado de novo entre 9,90, 9,70 ali. No final de 2022, a gente vê um momento de deflação e esse fundo sofre bastante, saindo ali de patamares de 9,90, sendo negociado durante um período entre 9,30 e até R$9. E lá, entre março e abril desse ano, esse fundo consegue ultrapassar a barreira até abaixo dos R$9, sendo negociados a incríveis R$ 8,70. De lá para cá, o fundo esboça uma boa recuperação. E na data que eu gravo o vídeo, ele está nessa faixa de 9,30, 9,20 e pouco. Mas chegou a alcançar ali 9,50, 9,60 mais ou menos. Voltando para o outro site, dando continuidade aqui, a gente vê sobre os dados do fundo, né? Então aqui a gente vê o nome do fundo, o CNPJ dele, é um fundo para público em geral, ele é de títulos e valores imobiliários, ele é um fundo de papel, né, de recebíveis, ele não tem prazo determinado, ele é indeterminado, a gestão é ativa, essa taxa a gente vai ver lá dentro do relatório gerencial. Não há que se falar em vacância para fundos de papel. Eles contam com quase 250 mil cotistas, é um número bem expressivo de cotistas, eles têm ali quase 73 milhões de cotas. O patrimônio atual dele está valendo 9,16, ele tem um patrimônio de 667 milhões e o último rendimento anunciado, que é bem atualizado aqui, é de 11 centavos. Mais abaixo aqui a gente vê a rentabilidade do fundo e se a gente observar o seguinte, é um pouco injusto os últimos 5 anos, porque o fundo não tinha 5 anos de existência. Quando a gente joga para 2 anos, que é um histórico um pouco menor, a gente vê de forma mais positiva. A gente vê muito falar alguns... Ou não sei se a pessoa é desinformada, ou a pessoa às vezes olha somente para o curtíssimo prazo, né? Aí a pessoa fala, por que eu investiria nesse fundo se esse fundo não está batendo o CDI, né? O que a gente consegue observar? Que nos últimos 5 anos, ora, o IDIV, que é o índice de dividendos, está ali 108%, dividendos de ações, tá? O IFIX, que é de fundos imobiliários, 44%, acima do CDI. Que o CDI está em 39%, mas se você descontar o imposto de renda desse CDI, ele vai dar menos ainda. E o VGHF está dando 29%. Poxa, mas o fundo não tem 5 anos. É injusto você comparar o fundo se ele não tem 5 anos, né? Ele tem pouco mais de 2 anos. Agora, quando você joga aqui para o histórico de 2 anos, esse fundo está superando em muito o CDI do período. No período aqui, o VGHF vem com 32%. O CDI do período é 22%. Se você descontar o imposto de renda desse CDI aqui, eu vou ser generoso e descontar apenas 15%. Aqui você vai tirar aqui, ó, vou fazer o cálculo aqui para vocês, ó, 22% vezes 0,85, que é você tirando 15% de imposto de renda. Cai para 18,7%. Então, olha o quanto que dá de diferença. Aí já passa a ser quase o dobro de rentabilidade. E isso a gente está vendo uma janela de curto prazo. Imagina num longuíssimo prazo. Mesmo que ocorra no meio do caminho da cota do fundo, ter oscilações e variar, no longo prazo a tendência é que a renda variável supere a renda fixa. Dando continuidade aqui no site, a gente vê sobre os dividendos desse fundo. Atualmente o fundo assentou-se mais esse patamar de 9, 10 centavos, 11 centavos, né? Mas esse fundo já chegou a entregar ali, ó, na faixa de 13, 15, 14 durante um bom período. Então a gente vê aqui que dia 31 de maio, eles pagaram no dia 7 de junho 11 centavos atualmente.
E mais abaixo aqui a gente vê a rentabilidade média do fundo. Então aqui esse fundo teve ali de 0,70, 1,20, 1,30, 1,50, 1,80, mas atualmente ele está mais ou menos entre 1,20, 1,30, 1,16, ele está mais ou menos nessa faixa de rentabilidade. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz, considere fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor. amuinvest@gmail.com. Qualquer doação de qualquer valor é muito bem-vinda. Eu agradeço de coração todos vocês que colaboram aqui com o nosso trabalho. Outra forma de apoiar o que a gente faz, os nossos canais Amuinvest e o canal Amunfiagro contam com um clube de membros a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Acho que é um valor barato, acessível, mas que para o canal faz enorme diferença. Além de nos ajudar, vocês ainda têm alguns benefícios. Vocês têm acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Além de nos ajudar, vocês colaboram demais e futuramente, quando em algum momento eu conseguir vender aquela planilha lá, né, quando ela estiver arrumada, quem for membro vai ter desconto aqui no canal, tá? Se você tiver interesse na planilha, me chama no privado que eu explico como é que funciona por enquanto. Outra forma de apoiar o nosso trabalho aqui, eu elaborei 2 e-books, Introdução aos Fundos Imobiliários e Introdução aos Fiagros. Esses e-books com linguagem simples, de fácil aprendizado, fácil entendimento. Caso vocês queiram adquirir esses e-books, eu vou agradecer de coração. Acredito que pode ajudar bastante, seja o investidor iniciante, seja quem tem até uma certa bagagem já no mercado. Tem bastante conteúdo, bastante informação que eu acredito que possa ajudar imensamente. Se vocês optarem por comprar esses e-books aí, ó, os 2 de uma vez só, vocês vão ter ali de 40% a 50% de desconto na aquisição desses e-books. Muito, muito obrigado a todos vocês que apoiam o nosso trabalho. Obrigado de coração. E eu não poderia deixar de agradecer vocês que apoiam aqui, né? Então, a Mônica Regina, ela pediu uma solicitação de um vídeo e falou que ia fazer uma doação para o Pix. Ela fez uma doação bem generosa. Muito obrigado aí, Mônica Regina. Saiba que ajuda demais. Caso vocês tenham intenção de doar aí pro nosso Pix, qualquer doação de qualquer valor é muito bem-vindo, tá bom? Não se preocupem com o valor. Eu não poderia deixar de agradecer aos membros do canal. Wesley Gabriel, no canal aqui Amuinvest, se tornou membro, renovou. Bruno Santiago, renovou. Luiz Rafael, renovou. Então, muito obrigado aos membros aqui do canal. E lá no canal Amunfiagro surgiram vários membros novos. O Amarildo se tornou membro lá. O Antônio Tadeu se tornou membro Silver lá. E o EF Barros se tornou membro lá. Saibam que os membros carregam os nossos canais nas costas. Vocês que têm contribuído para a gente continuar fazendo esse trabalho gratuito que a gente faz aqui. Então, muito obrigado pelo apoio e muito obrigado mesmo. Aqui nós já estamos dentro do relatório gerencial. Eu vou nessa parte aqui primeiro, ó, que o fundo fala o quanto que ele cobra de taxa. Ele cobra 0,90 de taxa e ele cobra uma taxa de performance de 20% mais o que exceder a média do IPCA mais a média do IMAB. É um trem bem esquisito, bem complexo. Lá na frente a gente vê melhor sobre isso, tá? Então eles divulgam no último dia útil a data ex-rendimento, tá? Então ex é fora dos rendimentos, com é com direito aos rendimentos. Então essa divulgação dos rendimentos aqui, ó, o último dia útil, a data com. A data X que você não tem mais direito é o primeiro dia útil depois que eles anunciaram lá no último dia útil. E eles fazem o pagamento no 5º dia útil. Aqui o fundo vai falar um pouco sobre as informações dele, né? Eles falam que o fundo encerrou o mês de abril com a totalidade de seu patrimônio líquido alocado em ativos-alvo. Eles têm 93 diferentes ativos. Isso aqui para mim é um dos pontos mais positivos a respeito desse fundo. Eu gosto muito do fundo e da gestora, tá? Então eles têm 733 milhões de patrimônio. E eles possuíam ali 65,9 milhões em operações de venda e recompra futura, operações compromissadas, ou seja, o fundo tem uma alavancagem ali de quase 10%, o que eu acho bem saudável para um fundo de papel. Para fundo de papel, mais de 10%, 15%, já é algo que eu não vejo com muito bons olhos. Ó. Note que essa operação compromissada é como se eles pegassem dinheiro emprestado a CDI mais 0,06%, e com certeza eles conseguem investir isso aqui a um retorno muito maior do que a CDI 0,06, né? Aqui abaixo eles falam sobre a distribuição de rendimentos. Então eles distribuíram um rendimento aí. Eu vou aumentar um pouco mais aqui o zoom, né? A distribuição de rendimentos do fundo, referente a abril, foi de 12 centavos, sendo que agora a gente já fez um anúncio de 11 centavos, né? Então isso aqui ele diz que dá 20% ao ano sobre o valor de cota patrimonial de março. Como o fundo está bem descontado, né? É um bom yield de retorno. Ao longo dos últimos 12 meses, o fundo acumulou uma distribuição de R$ 1,30.
equivalente a uma rentabilidade de 15% ao ano, ou IPCA mais quase 9%. Então, um spread altíssimo sobre a inflação. Mais abaixo aqui ele fala sobre o retorno total do fundo, que no mês de abril foi de 1,4%, equivalente a uma rentabilidade de 21%. Esse aumento teve como origem principal a marcação a mercado positivo da carteira de CRIs, além da marcação positiva da carteira de ações. Em relação às alocações importantes, destacar o discreto, porém constante aumento na participação da carteira valor, que passou a representar 23,8%, quando antes era 23,6%. Por último, destacamos o contínuo aumento do número de cotistas do fundo, que chegou a quase 250 mil cotistas. Mais abaixo aqui eu vou diminuir um pouco o zoom, a gente vê sobre a carteira do fundo. O que eu acho que toda gestora deveria fazer? Eu acho que eles deveriam, pode colocar do jeito que eles quiserem, mas em algum lugar eles deveriam dizer qual que é o acumulado dos devedores, para facilitar para vocês. Então note, ó, Tecnisa, tá vendo Tecnisa aqui, ó? 6,74. Se você olhar somente para isso, você pode ser induzido a erro. Você continua olhando aqui, opa, outra Tecnisa, mais 2,67, já está dando mais de 9%. Se você olhar mais aqui abaixo, opa, outra Tecnisa, mais 1% aqui, então já está dando mais de 10%. Vamos ver se tem mais Tecnisa aqui, além desses três, ó, Tecnisa, Tecnisa, Tecnisa aqui. Acho que só são esses. Então, o que a gente observa? Poxa, esse é um ponto de falha, na minha opinião, da gestora. Eles não trazem o acumulado por devedor. Então, se você for investir em qualquer que seja o ativo, é altamente recomendado que você não olhe somente para isso aqui, senão você pode ser induzido a erro, tá bom? Mas, fora isso, ele não tem altíssima exposição a um único devedor. Ó, esse Duque Rede Duque aqui, ó. Os dois juntos vai dar pouco mais de 5%. Então, pelo que eu vi aqui, a maioria dos devedores não tem alta exposição, exceto essa Tecnisa aí, ó. Helbor, acho que são os dois Helbor aqui, ó. 4,50 com mais 2%, ó, 6 ponto alguma coisa. Então, novamente, né, eu não vejo altíssima exposição a um único devedor. Então, aqui embaixo a gente vê que no crivo de CRIs, o fundo tem um acumulado ali de 67% do portfólio. Então, esse fundo é um hedge fund, né, VGHF de hedge fund, ou multimercado, multi-estratégia. Esse fundo investe em CRIs, mas ele também investe, ó, em FDICs. Amu, o que é FDIC? É Fundo de Investimento de Direito Creditório. Gente, é uma espécie de CRI, mas ele é mais amplo a forma de investir, de constituir a dívida e o crédito. Ele dá uma rentabilidade bem maior. Então ele tem aqui investimentos em FDICs, atualmente é 6% do portfólio, tá? O que ele tem investido em FDICs. Também não são altas exposições aí que ele tem. Continuando aqui, a gente vê que o fundo também investe em fundos imobiliários. Ele tem uma exposição também bacana em fundos imobiliários. A maior exposição deles, eles ancoraram um fundo da própria casa, o Valora FI Infra, né, um fundo de infraestrutura da Valora. Eles têm 4% do portfólio alocado no fundo da própria casa. Aí eles têm outros fundos aí, ó, um Retrofit, acho que é do próprio fundo, né, 2,99%. Eles investem no CVBI, VGIR, Canip, CYCR. Eles têm inúmeros fundos imobiliários que ele investe, mas o total de FIIs, eles têm ali mais quase 30% em fundos imobiliários. E aí os demais setores que eles investem em ações do setor imobiliário, ações de shopping, de construtoras, né, properties, shopping properties. Apenas 2,28% em ações. SPS, o que é um SPE, Amu? Sociedade de Propósito Específico. Aqui eles são sócios desses projetos. Então, provavelmente aqui são residenciais que vai desenvolver, né, vai construir e tal. E quando vender, caso venda com lucro, o fundo participa, ele é sócio do lucro que obtiver. 4% hoje da carteira é nesse segmento aí de SPS. Então, o fundo hoje tem ali, ó, 109% de patrimônio. Se você somar tudo, dá 109. Por quê? Como eu disse, ele tem 9% de alavancagem. Eu vejo isso como sendo positivo, não vejo como sendo nada problemático, não. Aqui mais abaixo a gente vê a DRE do fundo e algo me chamou a atenção muito negativamente, tá? Eu não gostei. Como assim, Amu? O que aconteceu? Eu gosto de fundos que não são careiros em taxa. Então, ó... quando eu fui fazer uma revisão aqui antes de gravar o vídeo para vocês, me chamou a atenção muito negativamente. Abril, o fundo teve como receitas 10.276.000, ó. Foi uma receita até melhor do que os outros meses, ó, 9 milhões, 8 milhões. Agora me chamou a atenção a despesa do fundo. Olha o quanto que esse fundo tá tendo despesas. Ele não tinha essa despesa careira, sabe? Eu não acho que tudo aqui vai pro bolso do gestor, ainda mais que o fundo está alavancado, tá?
Mas, poxa, ó, 1.800.000 de despesas, 1.700.000 de despesas, 1.600.000 de despesas. Esse fundo não tava com tanta despesa assim, tá? Então isso aqui me chama atenção muito negativamente. Caso esse fundo permaneça com despesa altíssima, pode ser um motivo para eu me desposicionar dele. Lógico que eu não vou fazer uma movimentação de uma hora para outra, mas eu não corroboro. Poxa, eu corro risco, tá? O dinheiro é meu, eu tô correndo risco. Para a gestora ficar com a maior parte do dinheiro aqui, do que eu tô do investimento, não, eu prefiro ficar de fora. Então eu vou ficar monitorando. Se continuar com essas despesas caras, eu vou me desposicionar do fundo. Então note, ó. 10.276. Desse valor, 8.500.000 vieram de proventos, juros e correção monetária, ó. 6 milhões de CRIs, não tem debêntures, FDICs, ó, geraram 275.000, FIIs quase 2 milhões, não teve dividendos de ações nos últimos meses e SPS geraram ali 273.000. O que mais que o fundo gerou? Ele girou patrimônio, eles fizeram vendas com lucro. Então eles tiveram lucro ali, ó, não girou CRI, não girou debênture. Não tem debênture, inclusive. FDICs, a venda de FDICs, 40.000. Venda de FIIs, giro de FIIs, 1.314.000. Venda de ações, 321.000. E não teve vendas de SPS. Ativos de liquidez, dinheiro parado em caixa, rendeu ali mais 45.000. Quando você pega esse valor, esse e esse, desse total de 10.276. E o fundo teve como despesas 1.660.000. De novo, como o fundo não faz um destrinchamento das despesas, eu não acho que tudo aqui vai para o bolso da gestora. Mas infelizmente, como eles não são transparentes nesse quesito, eu vou calcular como se isso aqui tudo fosse para a gestão. E isso me chamou a atenção muito negativamente. Note, eu vou calcular aqui para vocês, ó, 1.660.000 vezes 100, dividido por 10.276. Então, em abril, as despesas estão ali 16%. Se fosse hoje, eu me posicionando nesse ativo, eu não compraria esse ativo. Só por esse critério aqui de taxa. Para mim, eu acho isso um absurdo, a gestão cobrar mais do que 10% a 12%. Até 15% seria o meu limite. Mas mais do que 10, 12, poxa, já é careiro demais. Então, qual que é o meu conselho para vocês? Como é um fundo que eu já tenho, que eu acompanho, eu não vou nem sequer entrar em contato com a RI. Para mim, não interessa a justificativa deles, não. Mas se você se interessar por esse ativo, se você quiser montar a posição, entre em contato com a RI e questione. Pergunte um destrinchamento dessa despesa, o que realmente vai para a gestora. Porque aqui tem, às vezes, outros custos que não são custos de gestão. Não é custo que a gestora está cobrando para ir para o bolso dela. Porque às vezes ele tem custo operacional. Às vezes tem um custo da alavancagem, tá? Então aqui, para ficar justo, esse dinheiro gasto com a gestão aqui deveria cair para 1.300.000. Isso nem seria justo, tá? Mas já seria algo um pouco mais aprazível, um pouco mais aceitável, tá? Pra gente ver no acumulado dos últimos 12 meses, que aí ficou algo um pouco mais justo, vocês vão ver que não era tão careiro assim não, ó. Então eu vou calcular esses 13 milhões frente aos 105 que o fundo receitou, ó. 13.082, isso é o que ele gastou nos últimos 12 meses, vezes 100, dividido por 105, 742. Então as despesas nos últimos 12 meses caem para 12,37%. Mas pelo que eu acompanho desse fundo aqui, as despesas elas orbitavam entre 4, 6, no máximo 8. Mesmo esses 12 aqui me chamam a atenção muito negativamente. De novo, se durante o decurso desse ano corrente agora continuar com essa despesa cara, assim que eu achar uma oportunidade, eu me desfaço desse fundo e invisto em outro. A gente tem hoje tanta oportunidade no mercado, tanto fundo, eu prefiro não ficar brigando. Eu tô me lixando, ai, a gestora não presta, ai, o gestor é isso, é aquilo. A melhor forma de você punir um gestor é não comprar o fundo daquela gestora. Venda, se disposicione. Você ficar fazendo barraco, brigando, xingando e tal. Venda se você não está mais satisfeito. E aí, é só nunca mais posicionar. Eu sou fanboy da Valora, eu gosto da Valora, eu tenho quase muitos fundos da Valora. Mas, ao mesmo tempo, nada me impediria de eu me desposicionar do fundo. Então, para quem acompanha o canal aqui, sabe que isso aqui é um fator que me deixa bem chateado, eu sou bem crítico desse ponto aí. E continuando aqui, a gente vê que o fundo tem pouquíssima reserva também, né? Ele vem acumulando aí 1 centavo de reserva passível de distribuição. Aqui a gente vê a composição do portfólio, apesar de eu já ter falado lá atrás, né? 61%, quase 62% é CRI, 5,6% FDICs, 26,8% FIIs, 2,1% ações e 3,7% SPS. E ele tem ali, ó, 51%
do portfólio hoje alocado em CDI, ele vai ter ali 24,9% em IPCA apenas com variação positiva. Ele tem ali mais 3,9% em IPCA com variação positiva e compensação. E ele vai ter ali mais 19% em IPCA puro. Ou seja, esses aqui provavelmente não é a proteção contra a deflação, tá? Aqui ele fala um por um o que significa cada um desses casos. Aqui ele mostra a composição da carteira, né? Ele tem que 76% da carteira do fundo hoje é para renda, ele não tem intenção de ficar girando. E 23% da carteira é valor. Ele pode fazer ganho de capital, pode girar com tentativa de lucro aí. Dentro da carteira rendas, 61% dos CRIs são para renda, ele não tem intenção de ficar vendendo CRIs. 11% dos fundos imobiliários é para gerar renda e 3% dos FDICs ele não quer vender, para gerar renda. Agora, ele tem aqui, ó, 2,1%, ou seja, todas as ações é para girar em algum momento vender. Ele tem 15% de FIIs para girar, 2,4% dos FDICs é para girar e as SPS em algum momento ele vai vender aí com lucro. Aqui ele mostra a composição do portfólio. E o que acontece? Como o dividendo é pago, isso sai do patrimônio, tá? Então ele meio que cai e volta novamente. Por isso que tem essa escadinha aqui, né? Atualmente ele mostra que o patrimônio está em R$ 9,16. A gente vê uma evolução do patrimônio recentemente. E à medida que essa queda de juros for ocorrendo, a gente vai ver esse patrimônio subindo mais aqui, em razão da marcação a mercado. Aqui abaixo a gente começa a ver as movimentações, eu não vou falar sobre isso, né? O que teve de compra e venda. Qualquer coisa você pausa o vídeo aqui, dá uma olhada com atenção. Aqui ele fala sobre a taxa de juros, a marcação a mercado e tal. E aqui ele mostra um pouco sobre os ativos. Eu não vou ler tudo aqui para vocês, mas é de primordial importância que se vocês quiserem esse ativo, essa parte final aqui do relatório, é de primordial importância vocês lerem ele, para vocês entenderem, saber quais os riscos, como é que funciona cada um dos ativos, tá? Eu acho que é uma das partes mais importantes do relatório. São várias páginas daqui para frente, mas eu não vou mostrar uma por uma para vocês, tá bom? Qualquer coisa, você abre lá o relatório e dá uma olhada nessa parte final aí. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do VGHF são somente essas informações. Nesse nosso vídeo aqui, eu trago formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Deixa o like aqui no vídeo, comenta, compartilha, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente é de primordial importância. Comenta aí pra nós. E aí, você já investe em fundos imobiliários? Você tem algum fundo imobiliário de papel? Você gostou desse fundo imobiliário aqui? Comenta pra nós. O que você achou a respeito do VGHF? Você tem ele? Teria a intenção de ter? Você tá satisfeito com essas taxas careiras que a gestora tá cobrando? Comenta pra nós. Seu comentário é muito importante pro crescimento e desenvolvimento do canal. Como eu disse, né, eu tenho esse fundo aqui, seja na carteira pública do canal, seja na carteira privada, e eu, por enquanto, vou manter o fundo. Mas, se ele mantiver com essa taxa careira, eu com certeza vou sair do fundo, tá? O fato de eu ter esse ativo, ou se eles continuarem, de eu falar que vou sair do ativo, isso não é uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. E isso não significa que o ativo seja bom ou ruim. Nós temos aí 2 canais secundários que a gente está tentando chegar a 1000 inscritos. O canal Amuf Infra já conta ali com 303 inscritos, estamos em busca dos 1000, né? E o canal Amudicas entrou em contagem regressiva. Dos 1000 agora, só faltam 33 inscritos. Vá lá no canal Amudicas, ajude-nos a chegar nos 1000 inscritos, é de graça. Tá bem pertinho aí. Obrigado a todos vocês que ouvem o chamado, vão lá e se inscrevem. Os nossos 4 canais aqui estão presentes em outras plataformas. Vá lá nessas plataformas, siga, se inscreva, ajuda demais o nosso trabalho. Muito, muito obrigado de coração a todos vocês que colaboram. E eu não poderia deixar de agradecer e reiterar todos vocês que apoiam aqui. Obrigado de coração, vocês que apoiam gratuitamente o nosso trabalho. E obrigado também vocês que apoiam financeiramente. As doações por Pix, muito obrigado. Obrigado vocês que são membros dos canais. Os membros têm carregado o canal aqui nas costas. Muito, muito obrigado de coração. E obrigado vocês que têm adquirido os e-books. Tudo isso são formas de apoiar o nosso trabalho. Muito, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui!